Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo essa aula. Como combinei, queria passar um conteúdo extra dessa aula de resiliência que a gente teve essa semana. Tudo a ver com esse momento que estamos vivendo aí dessa pandemia do Covid-19. Então, tô lendo bastante, assistindo algumas palestras. Quando bate aí, às vezes, o desequilíbrio, um medo, né? Eu vou buscar palavras de conforto, palavras sábias, para que eu consiga lidar melhor com essa situação. Então, assisti uma palestra, várias, né? Várias palestras essa semana, de todo tipo de pessoas, gosto e aprendo muito. Acho importante a gente ter essa visão de vários ângulos da sociedade, de religiosos, de professores, de pessoas normais, de youtubers. É importante a gente ter, né? De todo mundo. Então, peguei um pouquinho dessa palestra, recebi um artigo muito legal essa semana de uma professora, e passando a experiência dela que ela já teve em momentos de guerra, em momentos de isolamento social, em momentos de racionamento de comida, de clausura. Então ela passa 3 conselhos para a gente, ela passa um conselho com 3 estágios para a gente entender como que é essa passagem de tudo isso que a gente está vivendo, né? E por último, um videozinho, são palavrinhas importantes também para a gente ponderar aí nesse momento. Bom, começando então essa palestra, o palestrante ele comentou que um dia o filho dele, de 4 aninhos, chegou para ele 5 horas da manhã, sentou na beirada da cama dele: pai, podemos conversar? Mas filho, essa hora? Então, pai, eu vou casar um dia. E aí ele: claro, meu filho, você vai casar um dia, sim, se Deus quiser, se permitir, né? Você vai ser muito feliz. Mas, pai, eu vou morar aqui perto de vocês. Ah, meu filho, não sei quais vão ser suas escolhas, como que vai ser sua vida, mas eu gostaria que você tivesse perto, né? Ia ser ótimo. E ele assim: mas pai, quem que vai me dar banho? Quem que vai me dar comida? Aí, o que é a lição disso, né? É que ele estava pensando num momento da vida dele lá na frente, mas levando em consideração a vida dele hoje. E eu acho que é muito do que a gente vive, tanto no emagrecimento, quanto também estamos vivendo nesse momento. No emagrecimento, por quê? Porque a gente tem essa tendência de analisar a nossa vida como que é hoje, no começo de um processo de emagrecimento ou no meio, né? Então, como que é a vida de quando a pessoa chega, né, no meta real para emagrecer? Como que é a vida dela, como que são os hábitos alimentares? Então, são hábitos totalmente descontrolados, indisciplinados, sem critérios. Então, come-se por vários motivos, menos o verdadeiro, né? Então, é uma vida que não tem muito norte, né? E aí a gente fica pensando em como que vai ser a minha vida magra, mas levando em consideração os meus hábitos de hoje, os meus comportamentos de hoje. E aí parece que eles não se encaixam, né? Porque tipo assim, nossa, mas eu vou ficar passando vontade de comer tudo isso, por quê? Porque hoje eu dou um poder muito grande para a comida, para os doces, para o chocolate, para os pães, né? E eu fico tentando imaginar a minha vida lá na frente, mas eu desconsidero todo um processo que eu vou viver.
eu negligencio todo esse processo de mudança que eu vou viver. Então a gente não sabe, quando eu tô aqui no comecinho, eu não sei, quando eu tô com 4 anos, eu não sei qual que é a maturidade que eu vou ter e as minhas capacidades lá com 20, 25, 30 anos. Eu tô considerando as minhas habilidades e as minhas capacidades de hoje, né? Então é importante a gente se permitir crescer durante o processo. Porque aí, quando chegar lá na outra ponta, quando eu estiver magro, eu vou estar com uma outra maturidade, eu terei outras habilidades, eu terei outras prioridades, tá? Então, a gente aprender que existe um tempo, existem várias situações, vários aprendizados, várias experiências entre o que eu sou hoje e o que eu serei quando eu estiver magro e magra. Tá? Então eu falei, nossa, é uma analogia fantástica, riquíssima. E aí trazendo também para a pandemia, a gente está tentando imaginar como que vai ser o mundo depois disso tudo, com o que a gente está vivendo hoje, com as nossas experiências de hoje, com a nossa maturidade de hoje, com os nossos conhecimentos de hoje. Então, vamos nos permitir aprender a vivenciar, a ter novas experiências nesse período, para que a gente possa construir uma nova visão, uma nova pessoa com tudo isso que a gente está vivendo, tá? E aí eu trago as dicas dessa professora, que ela fala, né, que o legado dessa pandemia vai viver com a gente por anos. Eu espero que viva, eu espero que a gente aprenda muita coisa com o que está acontecendo hoje, porque esses dias para trás, pensando, né, vagando, me veio, né, nossa, e se depois disso, se isso tudo passar e a gente olhar e falar assim, putz, parece que ninguém aprendeu nada com isso tudo. Então, eu do fundo do meu coração, do fundo do meu ser, eu espero que a gente tenha de fato um legado totalmente diferente, que a gente seja uma sociedade totalmente diferente, totalmente nem tanto, mas que a gente seja boa parte diferente do que a gente é hoje, que a gente mantenha toda essa fraternidade, essa bondade que tem aflorado em várias pessoas, inúmeras, na maioria das pessoas, que a gente consiga de fato sobrepor a ganância, a arrogância, a luta pelo poder, né, de algumas poucas pessoas. Então, é impossível a gente voltar a viver como antes, isso eu acredito. Eu só não sei se a gente vai ter aprendido, né? Mas voltar a viver como antes, talvez seja impossível de fato. E a resposta emocional e espiritualmente saudável que a gente pode dar para isso é justamente a gente se preparar para ser mudado para sempre. Isso é de uma profundidade enorme. Então, a gente aproveitar. Eu li também recentemente que 3%, estima-se, né, que 3% da população vai de fato aprender e está usando esse momento para se tornarem pessoas melhores. 97% da população vai passar como, assim, tentando entender o que aconteceu. Tá? E isso eu acredito nessa estatística porque bate ali, né, com estatísticas que a gente tem aí das pessoas que de fato fazem a vida acontecer, de que fato chamam a responsabilidade da vida para si, tá? E aí nesse artigo ela passa esse momento por 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio da segurança, que seriam aí os primeiros dias cruciais. Aqui no Brasil a gente já está aí um mês, né, de
começa, não começa o isolamento social, a escola do Vinícius já tem um mês, 4 semanas que tá em isolamento. Então, também ela fala o primeiro estágio, que são os primeiros dias, que a gente vai passar por um ajuste mental. Não sei quantos primeiros dias, né? Não sei se são 30 primeiros dias, se são 7, se são 2, se são 60. A gente não sabe ainda, não imagina ainda a dimensão temporal de tudo isso que está acontecendo. Mas e aí é aquilo, para cada pessoa vai ser uma quantidade de dia, vai depender da mudança mental, da maturidade de cada um. Então, nesses primeiros dias cruciais, a gente vai fazer um ajuste mental. E eu me vejo fazendo muito isso, de parar e falar, nossa, mas o que está acontecendo? Gente, que coisa estranha, que coisa esquisita, que coisa muito doida. Eu chegar em casa e lavar a embalagem de sabão, lavar, né, onde que eu imaginei que eu fosse viver tudo isso. Então, a gente está passando por esse ajuste mental e é normal a gente se sentir perdido, é normal a gente se sentir mal, porque ninguém na sua sanidade, né, uma pessoa sã sentiria bem nessa situação. Tá todo mundo meio que perdido, tá todo mundo tentando entender o que está acontecendo. E aí tem respostas de todas as formas, né? E aí eu passei por isso também, principalmente na primeira e na segunda semana, de uma produtividade quase que negativa. Trabalhei, graças a Deus estou trabalhando, não parei dia nenhum, muito trabalho, estou conseguindo fazer tudo, mas com aquela sensação de improdutividade muito grande, né? Então acabo tendo que ficar mais horas para terminar o que tem que ser terminado, porque o pensamento ele vai longe, ele volta, ele não sabe onde que ele tá, né? E ainda mais as primeiras semanas, minha mãe ainda trabalhando e eu preocupada lá. Então, assim, a minha mente parece que ela tá se aquietando mais agora, nessa última semana. Consegui ser muito produtiva, fiz muita coisa, parece que tá voltando de fato ao normal, o que não quer dizer que eu já tô ajustada mentalmente, né? Não sei, a gente não tem respostas certas para isso. Então, o que é o ideal? É a gente focar nesse período, né? A gente focar na boa alimentação, a gente focar na nossa família, nos amigos, a gente buscar fazer exercícios físicos leves, porque também não é para deixar o corpo extenuado, porque ele precisa estar forte para se defender, né? Mas é aquilo que a gente sabe, para tentar manter uma saúde física, mental, emocional e espiritual mínima, né? Então, o que é? É alimentação saudável. Então, a gente sabe que alimentos, coisas de comer, muitas guloseimas, não tem os nutrientes e dá aqueles picos de energia muito repentinos, o que não ajuda nesse momento. Então, o que eu fiz? Entrei com essa ação rapidamente, substituí a cafeína pelos chás, porque a cafeína ela me acelera, ela me dá ansiedade. Então, tive que fazer isso, né? Para ajustar aí a emoção, os sentimentos, para conseguir aí um mínimo de equilíbrio possível. E aí é aquilo, a gente oscila muito nesse período daquele, né? Então hoje vou focar, vou fazer exercício, vou me alimentar bem, vou tal. Depois de amanhã, e aí, vamos pedir a pizza? Né? É normal. Hoje eu tô meditando, tô rezando, depois de amanhã tô xingando todo mundo, mandando todo mundo para aquele lugar, porque as oscilações nesse período, elas são naturais. Então a gente tem que ter muita tolerância, de novo, eu já venho batendo nessa tecla, né, da gente ser tolerante, ser gentil com a gente mesmo, com os outros, e nessa época mais ainda, entender que as pessoas respondem a tudo isso de formas diferentes, e a gente tem que respeitar. Então, é aquilo,
não dê ouvidos às outras pessoas, nem aqueles que estão dizendo, ai, tá tudo normal, pra mim não mudou nada, eu tô bem, tô super equilibrado, e nem para aquele que tá surtando também, que vê pelo em casca de ovo. Então, é focar na gente, em como que eu estou, o que eu tô pensando, sentindo, sabe? Essa autoobservação mais, bem mais detalhada nesse momento. Nós, né? Aqui no nosso cantinho. Então, tô muito de olho no Vi também. E aí a gente vai tentando aí estruturar a família com um time para jogar tudo junto. Então, nesse momento, não é legal ficar entrando em embates por coisas pequenas, sabe? É um momento de relaxar, de confraternizar, de aproveitar um ao outro e ficar com um lar com muita harmonia. O segundo estágio, então, no primeiro estágio, a gente estava fazendo o ajuste mental. Nesse segundo estágio, aí a gente já começa a fazer uma modificação mental, porque a gente já se vê num ambiente mais seguro, já se vê mais estável, o corpo e a mente já começam a se adaptar. E é onde eu tô me vendo, né? Então já consegui ser mais produtivo, já tô conseguindo controlar meus pensamentos. E aí, e ao mesmo tempo, ninguém tem que querer forçar essa modificação mental, porque exige humildade e paciência. Cada um tem o seu tempo. Essas mudanças, elas vão acontecer para cada pessoa num momento diferente e de formas diferentes. Então, permita-se ficar distraído, ficar lento, ficar improdutivo, né? É normal, deixa que isso mude o modo como você pensa e como você vê o mundo. Olha que show isso. Deixa que mude, né? A gente precisa mudar a forma como a gente está vendo o mundo. Sim, não estava legal, do jeito que estava indo, não ia chegar num lugar legal, né? Então, vamos aceitar as novas tecnologias, as novas formas de pensar. Olha aí quando que a gente imaginava que ia ter uma pandemia global dessa, que a gente ia estar tão próximo das pessoas. Então, tanta tecnologia nova que eu, com os vídeos, fui obrigada a sair da minha zona de conforto, e aí tô vendo e tô aqui me acostumando, e daqui a pouco isso vai fazer parte da vida, porque é para fazer parte da vida, né? Então, baixar aí algumas barreiras, baixar a guarda um pouquinho e aceitar o novo. E que essa tragédia nos faça derrubar todas as nossas suposições, falhas, e nos dê coragem para ter novas ideias. É uma ótima oportunidade para quem estava naquela, sabe, ai, tô mudando de ideia, mas as pessoas ao meu redor ainda continuam do mesmo jeito, então eu não sei se eu me posiciono ou não, mas se eu não me posicionar, eu não estarei sendo eu mesma. Então, ou não, quantas pessoas que viveram por anos tentando agradar os outros. Então, esse momento é uma ótima oportunidade da gente falar: chega, eu não quero mais viver dessa forma, eu quero viver de uma outra forma, eu quero ser isso, aquilo. Então aproveite o momento para ter essa coragem de romper com o velho e pegar na mão do novo. E aí o terceiro estágio é abrace o novo normal. E aí vem aquela questão, né? A gente ainda não sabe o novo normal e nem como nós estaremos para abraçar o novo normal. Então a gente ainda está nesse processo de modificação mental. Não sei quanto tempo vai demorar, não sei, para uns vão ser mais rápido, para outros vão ser mais lentos. Então, mas que a gente se permita, sim, abraçar esse novo normal conforme ele for chegando. Porque do outro lado dessa mudança, o nosso cérebro maravilhoso, perfeito, resiliente, está doido esperando por nós aí com a nossa nova mentalidade, com o nosso novo jeito de pensar, né? Então,
quando essas fundações mentais, quando esse novo padrão mental se instalar de fato e a gente estiver forte nele, aí sim a gente pode começar a buscar produtividade, a encher a agenda mais, a criar coisas novas, de fato, né, com resultados, porque aí o nosso novo mental já estará pronto para se solidificar, tá? Aí as atividades físicas vão se encaixar mais leve, vai caber, né? Você vai, nossa, já estou fazendo de novo, já está dando tudo certo, o trabalho começa a fluir, as coisas vão ficando mais naturais, ideias novas que antes talvez você falasse, nossa, nunca teria tido essa ideia antes, uma coisa muito nova, e continuar abraçando essa modificação mental, tendo fé no processo, a gente saber que tudo isso faz parte de um projeto enorme que a gente não tem noção, que a gente não tem visibilidade dele como um todo. Então cabe a nós, de fato, a única coisa, ter fé no Criador, entender que isso faz parte de algum projeto dele para a humanidade, senão não estaríamos todos juntos, né? De um lado ao outro do planeta, todo mundo passando pelos mesmos desafios, com intensidades maiores ou menores, mas passando. Então, entender e ter fé que tudo vai dar certo e nos colocarmos na posição de fazer parte da solução. Então, a gente pode se prontificar a ajudar a construir a solução, a facilitar a vida para as outras pessoas. Não sejamos dificultadores, sejamos facilitadores do novo, sejamos facilitadores para que o mundo seja diferente e seja um bom lugar para todo mundo. Lembrando que é como uma maratona. Não adianta a gente querer disparar nos primeiros quilômetros. Tem que ir com calma, porque senão você não chega nem na metade. Ou vai chegar lá na metade botando os bofs para fora, né? A gente entender que vai ser um processo demorado. Nos preparar para estar forte de 12 a 18 meses. Pode ser, se Deus quiser, né, os trabalhos voltarão antes, a economia talvez não se desacelere tanto, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, a gente tem que se preparar para um período aí de 12 a 18 meses, porque mesmo depois de tudo já entrando nos eixos, a retomada ela vai ser um pouco lenta. Né? Então estejamos aí preparados ainda para ajudar muitas pessoas, para facilitar mesmo, para sermos instrumentos do Criador aí na construção dessa nova forma de viver que a gente nem sabe como que vai ser e nem adianta querer imaginar, porque estamos aqui com 4 anos querendo saber quem que vai dar banho na gente, dar comida pra gente quando a gente estiver lá casado. Então, a nossa realidade é uma e a gente tá querendo pensar em como que vai ser depois. Não. Então, a gente tem que focar justamente nesse processo, nessa construção da nova mentalidade para que a gente possa abraçar o novo do lado de lá. Tá? E vai chegar o dia dos abraços, não vejo a hora de poder de fato abraçar e conversar e tá engraçado, uma amiga, grande amiga, ela vai saber quem me mandou uma mensagem e foi ótimo retomar a importância que ela tem na minha vida e todas as minhas amizades, a importância que tem na minha vida, e comentei com ela que é ruim quando a gente sabe, quando a gente tem certeza do sentimento das outras pessoas para com a gente e que a gente tem certeza que o outro sabe do nosso sentimento também, porque aí a gente se permite afastar, a gente se permite não cultivar essas relações. Então eu tenho
muitas amizades desse jeito, que são pessoas muito especiais, são pessoas muito importantes na minha vida, que por ter tanta certeza desse vínculo tão forte, a gente se distancia. Então, que a gente possa usar esse momento também para nos reaproximar e para cultivar mesmo as relações que são fortes, as relações que são sólidas, né? Porque são elas que vão nos fortalecer nesse momento aí de reinvenção. Então, nos aceitar a situação e permitir que a gente possa se reinventar nessa nova realidade, tá? A aceitação, ela tá sempre junto da esperança e da resiliência. Então, enquanto a gente está negando a mudança, a gente não consegue, de fato, sobreviver. Então, a aceitação, ela traz a esperança e a resiliência para que a gente possa passar por isso da melhor forma possível. Sabemos que iremos passar. Sim, a gente sempre se adaptou. O ser humano é o ser mais contraditório que tem. De um lado, ele não gosta de jeito nenhum da mudança, ele se assusta com a mudança e ele evita a mudança o máximo que ele puder. E por outro lado, nós somos o que somos hoje no planeta, na cadeia, né, de todos os seres, somos os mais poderosos justamente por essa capacidade de adaptação à mudança. Então, somos os seres que mais se adaptam às mudanças, apesar da gente não gostar de jeito nenhum das mudanças, né? Então, bora lá, permitir essa reinvenção, aceitar essa mudança, fazer do processo um processo fortalecedor, né? Que a gente possa passar e chegar lá do outro lado mais fortes, mais fraternos, mais amorosos, mais empáticos, tolerantes, gentis com cada um de nós e, facilitando e vivendo da melhor forma possível. E aí que venham as boas surpresas, porque estar vivo é ser surpreendido, né? Permitir que a vida nos surpreenda. Às vezes a gente fica tão se apegado à certeza, à segurança, e a vida, ela é essa inconstância, e aceitar que a vida é isso. Não tem, por mais que a gente às vezes esteja num emprego que é estável, que é seguro, mas a vida ela é incerteza o tempo todo, a gente não sabe do minuto seguinte. Então, começar a curtir isso e permitir que a vida nos surpreenda. Quando a gente permite que a vida nos surpreenda, fica muito mais gostoso, muito mais leve. Porque talvez a beleza da vida seja justamente essa impermanência, né? Essas surpresas que ela nos dá a todo momento e muitas vezes a gente não está preparado para perceber. Tá? Então, era isso que eu queria conversar com vocês na quarta e que não deu. E eu espero que ajude bastante aí nesse processo e nessa construção de resiliência para que a gente fique cada vez mais resilientes. Lembrando que um ponto principal para a resiliência é justamente a flexibilidade. Então, sermos flexíveis aí nessa construção dessa nova mentalidade, desse novo jeito de viver. Um beijo grande e até semana que vem.